Meu nome é Diego, e este é um relato verdadeiro, e desde que me lembro, minha vida foi cercada por coisas que não consigo explicar. Desde criança, eu via vultos e sentia presenças que me arrepiavam até a alma. Minha mãe tinha uma coleção de livros chamada Ciências Proibidas, que falava sobre espíritos extraterrestres e outros mistérios. Eu era fascinado por aquilo, e não demorou muito para perceber que não era o único. Meu primo, que foi criado como um irmão, também via e sentia as mesmas coisas. Nossas casas ficavam no mesmo quintal, e muitas noites, quando a luz faltava, ele corria para a minha casa, assustado, dizendo que algo o observava na escuridão. Ele via coisas na casa dele que o deixavam apavorado. Meninos pequenos que corriam pelos corredores, uma mulher em um vestido de noiva chorando no quarto. Por anos, compartilhamos histórias de coisas que apareciam e desapareciam como se fossem parte do cotidiano. Ninguém acreditava em nós e, com o tempo, aprendemos a ignorar. Mas essas presenças nunca realmente nos deixaram. Quando passamos da adolescência, as aparições cessaram. A vida parecia seguir normalmente. Eu contava essas histórias para minha namorada, hoje minha esposa, mas ela sempre ria, achando que eram apenas memórias distorcidas de uma infância criativa. Tudo mudou uma noite. Estávamos dormindo no meu quarto quando ela me acordou tremendo. A voz dela era um sussurro assustado. "Diego, tem alguém na janela?" Confuso, sentei na cama e olhei para onde ela apontava. Não havia nada. Ela me contou, com a voz ainda trêmula, que tinha visto um homem velho usando um chapéu Panamá. Ele estava parado, com a mão no vidro, olhando fixamente para nós. Quando ela tentou me acordar, ele simplesmente desapareceu. Depois daquela noite, ela nunca mais dormiu tranquila na minha casa. Mesmo nos dias mais quentes, insistia em manter as janelas trancadas e as cortinas fechadas. A sensação de ser observada a acompanhava, e não havia como ignorar. Comentei o ocorrido com meu primo, que ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele respirou fundo e disse algo que me gelou. "Esse homem pode ser nosso avô. Nosso avô morreu poucos dias depois de eu nascer. Eu nunca o conheci, mas meu primo, sendo mais velho, lembrava dele. Segundo ele, o avô tinha o hábito de usar um chapéu Panamá e passava horas no quintal, observando o horizonte. A conversa tomou um rumo ainda mais sombrio. Ele começou a contar coisas sobre nossa família que eu nunca soube. Quando nossos avós compraram aquele terreno, fizeram rituais ali. Ele não entrou em detalhes, mas mencionou que coisas foram enterradas no quintal. Desde então, segundo ele, nossa família nunca prosperou. Sempre havia algo nos puxando para trás. Problemas financeiros, brigas, doenças inexplicáveis. Meu primo, que hoje segue uma religião de matriz africana, tentou reverter o que foi feito. Me contou que minha tia Já trouxe padres, pastores e até outros religiosos para abençoar o terreno, mas nada parecia adiantar. Quando perguntei o que exatamente estava enterrado ali, ele apenas balançou a cabeça. "É melhor você não saber." Eu preferia não saber também, mas elas estão conectadas com a nossa família. Considerando tudo que acontecia com a gente na infância, dava para ter uma ideia do que poderia ser, embora ele nunca tenha me dito diretamente. Eu já estava acostumado aos problemas que nos cercavam. Desde que me lembro, minha saúde sempre foi frágil e as dificuldades financeiras pareciam uma sombra constante. Consertávamos algo hoje e amanhã outra coisa quebrava. Era um ciclo interminável, mas naquele ano as coisas tomaram um rumo ainda pior. A saúde da minha mãe deteriorou rapidamente e a casa começou a mostrar sinais de desgaste além do habitual. Problemas de encanamento, elétrica e vazamentos tornaram-se constantes. Quando chovia, a situação ficava ainda mais crítica. Lembro-me particularmente de 2013.
um ano que parecia querer nos destruir. Enfrentamos diversas enchentes que, uma a uma, levaram todos os nossos móveis. As águas invadiam a casa sem piedade, deixando um rastro de destruição. Até que, em uma noite de chuva torrencial, a estrutura da casa, já saturada de tantos danos, cedeu. Parte do teto desabou. Por sorte, não estávamos em casa naquele momento. Tivemos que buscar abrigo na casa de parentes, sem saber quando, ou se, poderíamos voltar. Alguns meses depois, minha mãe foi internada com uma doença grave. Lutou bravamente por um mês, mas não resistiu. Perder minha mãe foi como perder o último pilar que segurava nossa família. Cresci com ela, e era sempre eu e ela. Devido aos problemas de saúde dela, eu que cuidava dela praticamente. Ainda guardo histórias sobre ela, inclusive algumas que aconteceram após sua partida. Talvez um dia eu reúna coragem para compartilhá-las. Com a casa inabitável e sem condições financeiras para uma reforma, fui morar com minha namorada. Ela me acolheu na casa dela, e lá ficamos por alguns anos até nos casarmos e conseguirmos alugar um apartamento pra gente. Desde o dia em que deixei aquela casa para trás, minha vida começou a mudar. Minha saúde, que sempre fora um problema, melhorou consideravelmente. Consegui empregos melhores e, embora ainda não seja muito, hoje ganho mais do que jamais imaginei. Infelizmente, por conta dos problemas que vivíamos lá, não consegui tirar minha mãe da casa antes que a casa tirasse ela de mim. Houve um momento em que decidi juntar dinheiro para reformar a casa. Mesmo que as memórias de lá não fossem as melhores, era o lugar onde cresci com minha família. Ver a casa abandonada e destruída era doloroso. Não tinha intenção de voltar a morar lá, mas queria vendê-la ou ao menos alugar. No entanto, parecia que algo naquele terreno não queria que prosperássemos. A obra foi um desastre. Cada etapa enfrentava um problema novo e inesperado. O dinheiro que economizei foi embora rapidamente e não conseguimos terminar a reforma. Era como se a própria casa rejeitasse qualquer tentativa de recomeço. Às vezes, penso que há algo naquele lugar, algo que carrega um peso que não nos deixa seguir em frente. Se gostou, curta e se inscreva para receber mais.